E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Engenharia Química da FMG e hoje eu vou entrevistar o Pedro Américo, que foi estudante de Engenharia Química e se formou em 1966. Ele ainda foi um dos fundadores do Grêmio e se tornou professor titular da Escola de Engenharia depois. Quer conhecer um pouquinho mais como era a Engenharia Química nessa época? Vem acompanhar a entrevista com a gente. Então, Pedro, como você formou em 1966? 66. Eu queria começar perguntando se você sabe porque ninguém formou em 1965. Porque realmente o curso de Química, a Engenharia Química, era ligado ao curso de Engenharia Civil. E em 1900, exatamente em 65, eles fizeram então a separação. Apesar de ter continuado várias disciplinas, nós fizemos ainda na cadeira de Engenharia Civil. O curso de Química era só um prolongamento do curso civil. Aí, quando em 65, eles instituíram o curso de Engenharia Química. E como que você enxergava a Engenharia Química naquela época e quais as diferenças que você era muito importante. A Engenharia Química, os países eram classificados conforme a produção de ácido fúrico. O país era assim, o país era pobre se ele produzia pouco ácido fúrico. Era rico se ele produzia muito ácido fúrico. A química era muito mais importante do que é hoje. Apesar de hoje ser muito importante também. Que legal. E como você se sente tendo uma sobrinha fazendo engenharia química na UFMG? Isso é uma felicidade grande. Isso é ótimo. Ainda mais sendo a sobrinha muito querida. Obrigada. E você seguiu a carreira acadêmica, né? Por que você optou por ela? E você fez alguma coisa? Eu comecei trabalhando numa fábrica de tecidos, a Santa Rosa, da parte de tinturaria. Depois eu fiz um estágio numa fábrica de papelão, de celulose. E aí eu abri um concurso para professor da universidade. E eu então fiz o concurso, passei e me dediquei ao magistério. Que legal. E você chegou a fazer alguma pausa naquela época, não era obrigatório? Não era obrigatório. E quais eram as principais opções de carreira naquela época, fora? Era muito versátil, o mundo era muito diferente de hoje, né? Não existia essa corrida que existe hoje. Então as versões eram múltiplas, né? Eram muito grandes. Mas o curso de Engenharia Química era, na época, e como ainda é hoje, dos mais importantes da engenharia. Realmente. E antigamente, acho que como você disse um pouco, né, a engenharia química era mais sobre aplicar a tecnologia e depois houve uma reestruturação e agora a gente também desenvolve algumas tecnologias. A engenharia química era um pouco diferente, porque o engenheiro químico da ENEM, ele era também, de outra forma, muito ligado à engenharia civil. Tanto é que o nosso diploma permite que nós possamos construir imóveis até dois andares. As fábricas eram construídas pelo próprio engenheiro químico, que hoje já não existe mais isso. E como que foi essa mudança na sua visão? O que você percebeu de diferença na transformação da engenharia industrial, no caso civil, para a química? É o progresso, né? Isso é evidente. Hoje é muito mais, o acerto é muito maior, os estudos são muito mais profundos. Quer dizer, a tecnologia cresceu muito, né? E com o crescimento da tecnologia, os custos tiveram de ser readaptados. E já teve alguma época que a engenharia da UFMG era chamada de engenharia industrial ou desde que separou da civil foi química? Olha, eu não posso informar isso aí, eu não tenho certeza disso. Não te preocupa. Eu sei que quando nós fundamos, porque a minha turma é que fundou o Grêmio. O Lourenço Menezes Sobrinho. O Grêmio foi fundado pela nossa turma. Eu fui interinamente o primeiro presidente do Grêmio. Que na época chamava presidente, hoje eu nem sei se chama presidente. É presidente. É presidente ainda? Pois é, eu fui o primeiro presidente, interino, porque eu trabalhava fora, né? Eu fiz o curso trabalhando, então eu não tinha muito tempo. Mas os 3 primeiros meses eu e o João de Deus é que fundamos o Grêmio. Eu nem sei, é Cássio Pinto ainda chama o Grêmio? Não, Lourenço Menezes Sobrinho. Pois é, mudou. Na época, o diretor da escola era um engenheiro químico, o Cássio Pinto, que aliás era um grande engenheiro. E o Grêmio nós pusemos o nome dele de Cássio Pinto. Mas o Cássio Pinto largou, depois eles já devem ter mudado o nome. Bom saber, não sabia dessa história.
E como que era a universidade nessa época? Principalmente como que eram os cálculos sem computador, sem calculadora? A calculadora estava começando, né? Somava, dividia e multiplicava. Só, não tinha nada além disso. E logo quando eu entrei, surgiu o primeiro computador. Era o IBM 1130. Era o primeiro computador de Minas Gerais, foi exatamente na minha época. E aí, então, a evolução veio durante anos, né? E a régua de cálculo? Não era a régua de cálculo? A régua de cálculo estava já desaparecendo, mas já existia, já começavam a funcionar as calculadoras, até que veio o computador. E as integrais e derivadas? As integrais e derivadas eram feitas à mão. Nossa! Não se usava, né? Nada. Mas a matemática era muito interessante. Era realmente o estudo da matemática era talvez mais interessante do que hoje. Hoje talvez o estudo seja menos interessante que era na época, porque hoje está muito similar, tem muita gente já com um estudo muito adiantado, há uma defasagem muito grande, né, entre uma escola e a outra, entre um país e o outro. Na época era mais ou menos todo mundo no mesmo nível, então o estudo era realmente muito interessante. Sim. Eu gostava muito de matemática. Agora a gente joga nos softwares e calcula. Hoje se resolve tudo com os... E como que era o ciclo básico? O que você sentiu nessa época? Olha, a diferença era tão grande que na minha época, quando foi feito o vestibular, existia prova oral. Nossa. Você fazia, o estudante fazia a prova escrita, se ele tivesse uma certa pontuação, ele ia para a prova oral. Quer dizer, é uma mudança assim fantástica, né? Mas eu acho que a aprendizagem mais ou menos é a mesma coisa, não muda muito, não. E nessa época era tudo lá no centro? Tudo, exatamente. E tinha alguma diferença também, que o ciclo básico atualmente é uma fase que os alunos não gostam muito, porque não vê engenharia na prática? Na época os cursos eram muito separados. Engenharia era só engenharia, direito era só direito, medicina era só medicina, e as escolas eram separadas. Não existia o ciclo básico, né? O ciclo básico, a gente entrava já na engenharia. Eu fiz estrutura no segundo ano do curso. Você imagina, hoje o ISEX nem pensa em fazer estrutura, nem nada. Lá no último período. Eu estudei concreto, estudei estrutura no segundo ano. Muito diferente. E você falou do Grêmio, né? Mas você teve alguma outra experiência fora da sala de aula, alguma iniciação científica? Não. Eu falei com você, eu trabalhava fora, eu trabalhava no Tribunal Eleitoral, e por isso eu não tinha, meu tempo era restrito, tá entendendo? Eu realmente me dediquei ao Grêmio. E fui representante de turma durante os 5 anos. A representação de turma era muito importante, eu não sei se ainda é hoje. Muito diretório acadêmico. Era muito importante, era ligado ao DCE, era importantíssimo, fazia as reuniões. E era o tempo também da ditadura, né? A gente saía pelos tetos das escolas, era uma correria. E aí você fazia estágio? Não. Será? Eu não fiz estágio quando formei. Meu primeiro, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, para a fábrica de celulose, foi o meu primeiro estágio. Mas já era muito diferente, porque o estágio já era emprego. Que hoje você faz o estágio, o governo regular, não existia esse negócio de estagiário, não. Ele já era empregado da fábrica e trabalhava com um salário um pouco menor, mas já como empregado da fábrica. E qual é a sua memória mais marcante da graduação? E tem tantas, é tão difícil, eu vou dizer uma importante, é tão difícil, mas eu me lembro bem que a gente tinha uma memória muito grande quando a gente fazia uma prova oral e essa prova era bem vista pelos professores. O professor era muito importante, o professor era de paletó, gravata, tá vendo? E um cidadão importante. O aluno respeitava o professor, por isso a gente agradar o professor era importante na nossa época. Essa, para mim, talvez seja a maior seja as provas orais, que eu acho que até hoje deveria existir. Então é isso que você mais sente falta? Mais sente falta, sem dúvida nenhuma. E você quer falar mais alguma coisa sobre essas experiências de trabalho que a engenharia química
Hoje em dia a diferença é tão grande, que a gente fica até com um pouco de receio de contar o que era o passado e depois até omitir alguma coisa, porque a diferença era fundamental. Mas eu tive grandes professores. A lembrança nossa era que a escola era uma escola fantástica. Como ainda é até hoje, eu acho. A Universidade Federal ela é considerada hoje, a gente vê pelas publicidades ainda, assim, das primeiras escolas do Brasil. Sim. A gente tem muito orgulho de ser da Universidade Federal. Sim. Pode ter certeza disso. E você conhece alguém que você acha que ainda esteja trabalhando lá na engenharia química ou na engenharia? Não, já tem muito tempo, 60 anos é muito. E tem mais algum ponto importante que você queira acrescentar? Não, você abrangeu praticamente tudo, sabe? Qual que é a sua matéria favorita da engenharia química? Minha matéria favorita era ciência da computação, que não chamava ciência da computação, chamava cálculo numérico, então análise numérica. Mas eu sempre tive um gosto tremendo por essa disciplina. E quais matérias você deu aula? Deu aula dessa disciplina, depois de cálculo numérico, análise numérica, matemática aplicada, que chega até a estatística, viu? Puxa um pedacinho da estatística para a gente também. Continua sendo muito importante até hoje em dia. É muito importante. Hoje, nos países mais adiantados, eles dão uma importância muito maior do que ainda dão no Brasil. Mas no Brasil também está ficando já muito importante. Hoje uma menina de 2 anos já sabe mexer no computador, minha netinha, ela tem 3 anos, ela já liga a máquina de calcular com uma facilidade que você nem imagina. Já sabe fazer tudo. É. Mas então é isso. Muito Obrigado, obrigada, filho, Pedro. viu? Muito obrigado a você por ter lembrado de mim. Tá.